Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui na MBC TV. É sempre assim, todos os domingos fazemos aqui a resenha dos principais temas que marcaram a semana com o decano do jornalismo moçambicano, Salomão Moia. Salomão, boa noite. Boa noite. Começamos logo com os temas. Esta semana, como somos um país que depende sempre de validações estrangeiras, desta vez foi este relatório Global Hunger Index 2025 que coloca Moçambique como sendo um dos países que mais avançaram no combate à fome no mundo nos últimos 10 anos, 2016 e 2025. Quer dizer, este relatório, digamos assim, mostra que não foi uma década perdida, como diz o Banco Mundial. Qual é a análise que foi com relação a este relatório? Bom, ainda bem que surgiu esse relatório, porque nós temos aqui aquilo que se chama autoflagelação. Gostamos de nos maltratar a nós próprios e dizermos sempre que nós não somos nada, nós somos pequeninos, que nós sofremos de um complexo de pequenez muito grande que nos até sufoca as poucas conquistas que nós conseguimos com esforço próprio. Quando eu vi aquela afirmação do Banco Mundial escrita num relatório dizer que foi 2015, 2025 foi uma década perdida, eu disse, bom, do ponto de vista do Banco Mundial, mas há muita coisa que aconteceu nesse período positivo. E uma das coisas que aconteceu é esse relatório que não foi feito por moçambicanos, não foi feito por nós, é uma avaliação global, que avaliou 136 países, e desses 136 países, apenas 5 é que tiveram uma grande evolução, uma grande progressão no que diz respeito ao combate à fome, quer dizer, que teve menos fome. Moçambique saiu de uma situação alarmante, já esteve numa situação de muito alarmante nos anos 2000, e depois passou por uma situação alarmante, por uma situação grave. Então, analisa-se o quê? O acesso das pessoas aos alimentos, a questão da malnutrição ou malnutrição das crianças com idade inferior a 5 anos e uma série de outros indicadores. Então, esses indicadores são objetivamente analisados em todo o mundo, não apenas na realidade moçambicana. E acontece que aqui, a nível da nossa zona, os países que evoluíram foi Moçambique, Ruanda, mais Costa de Marfim, mais ou menos. E depois, os países que até pioraram nessa evolução ou nesse índice, é o caso da Angola, o caso da Zâmbia, países nossos vizinhos. E uma série de outros países, como a África do Sul, Botsuana, que estagnaram. Esses não evoluíram e também não regrediram, mas estagnaram. Agora, quando Moçambique se destaca por progredir, nós moçambicanos devíamos ficar felizes. E quer dizer o que é isso? Quer dizer que há fenômenos que nós ainda não analisamos com profundidade. Nós todos andamos a dizer que sustenta não presta, sustenta não prestou, mas nós deixamos, e não presta por quê? Porque tem extensionistas que não estão a ter salário, mas quem paga salário aos extensionistas não são os próprios extensionistas. E quem paga salários a todos os funcionários públicos não é cada ministério tirar da sua verba a pagar. É o Tesouro Público, é o Estado que tem a contabilidade pública que organiza as folhas dos salários de todos os funcionários no país. Agora, quais são as razões que levaram o Estado moçambicano a deixar de pagar salários aos extensionistas? Ninguém ainda explicou com profundidade. E mais, durante os últimos 10 anos, por exemplo, metidos nesses programas de sustento, ok? Nós fomos ali, por exemplo, ao Baixo Limpopo, na ceifa do arroz, fomos a outros sítios assistir a distribuição de insumos. Agora, esta altura, por exemplo, o que eu estou a assistir na minha aldeia, eu próprio recebi alguns insumos agora, recebi enxadas, recebi semente de feijão, semente de milho,
e recebia até pulverizadores para combate. Quer dizer, o mesmo material de sustenta, falta trator só. O mesmo material que se distribui no tempo de sustento é que os governadores estão a distribuir. O governador Manuel Túlio, da província de Maputo, está empenhado em distribuir isso. Os armazéns da Cauena aqui nos distritos estão empilhados de bens exatamente parecidos com aqueles bens que se distribuíam entre 2016 e 2025. Portanto, aqui pode haver um corte político na continuidade de um programa e se calhar só se aproveitar materialmente os ganhos do programa anterior para continuar a fazer alguma coisa, porque não se pode começar de zero, porque este país não começa do zero. O que está errado no nosso país são esses cortes políticos de programas. Chegar um novo timoneiro ou uma nova governação, um novo ciclo de governação, fazer um esforço para ignorar aquilo que já foi feito antes, mas assentando sobre a base daquilo que já foi feito antes. Então, é o que está a acontecer. Então, esse relatório para mim foi muito esclarecedor quando destaca o país que nós todos enxovalhamos todos os dias, a dizer que não avançou nada, não caminhou, não fez nada, foram 10 anos perdidos, e vê uma análise global a dizer que não, vocês é que não estão se analisar bem, vocês não estão perdidos, vocês já avançaram no combate contra a fome. O país já avançou em várias políticas concretas de resolver problemas concretos das pessoas. Portanto, eu acho que é um relatório que desmente o pessimismo político generalizado de que Moçambique não avançou em nada. É verdade, avançou. Está aí a prova disso. 2, é uma chamada de atenção para que os governantes tenham políticas de continuidade. Não venham com histórias políticas ou eleitoralistas de se combater entre eles e que quando se combate entre eles desorientam as massas. A população não sabe o que está a fazer e o que deve fazer. Então, investiu-se um valor, criou-se um grande programa de agricultura, que toda a gente andava a dizer que era o melhor programa que havia no país. Criou-se um fundo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que é um fundo que está a financiar todas as atividades grandes da agricultura. De repente, já não sustenta, ninguém sabe onde é que está, ninguém sabe o que é feito dele, e se calhar nem há esforço de ir ter com aqueles que receberam os equipamentos para saber se estão a fazer a utilização correta e para saber se estão a ter algum problema ou não na utilização daqueles equipamentos, se estão a precisar de mais apoio ou não. E dava-se assim a continuidade da produção. Agora, por exemplo, na semana passada ou antepassada, o presidente Chávez foi a Ribaua fazer o lançamento da campanha agrícola, a campanha de comercialização agrícola, aliás, e há coisas boas que até disse. Disse que, por exemplo, vamos adotar uma política em que a comercialização no campo é feita por nacionais. Porque até aqui nós temos uma comercialização no campo cheia de bengalis, estrangeiros que vêm. Então, no campo é feita por nacionais. Nas capitais provinciais ou distritais, os nacionais podem vender aos estrangeiros que vêm comprar. Isso faz muito sentido. Agora, mas o que é que vai se comercializar? Vai se comercializar a produção. E de onde é que vem essa produção? Essa produção não nasceu do governo de 2025 para cá. É uma produção que continua nos últimos tantos anos e que as pessoas foram ganhando uma certa dinâmica na produção. Portanto, eu acho que isto é uma grande chapada na cara nossa a todos e acho que o Conselho de Ministros devia estudar esse relatório e distribuí-lo pelos setores e dizer aos setores para ter algum orgulho nacional, para termos alguma autoestima. Pelo menos alguém diz que nós estamos corretos. Entre várias coisas que nós autoflagelamos,
autocriticamos-nos de uma maneira destrutiva e vê uma pessoa ou vê uma organização internacional que vem dizer que, afinal de contas, vocês estão a progredir. Mas, Salomão, uma das questões que eu queria colocar também é que queria que o Salomão interpretasse, porque pronto, nós aqui internamente temos esse problema de nos autodestruir, de nos desvalorizar como está. Por que razão nós sempre, mas quando é um relator que vem de fora, principalmente esses catastróficos, aí são levados a sério. Este que é positivo, quero me parecer que passou um pouco ao lado, quer dizer, não foi nem os grandes opinion makers habituados a citar esses relatórios da catástrofe. Exato. Desta vez estão todos em silêncio. Não, é que alguns até devem estar... também vem de fora. Também. Até devem estar incrédulos. Afinal, progredimos. Eu há pouco tempo estive a ouvir um debate numa das televisões aí, onde se dizia que, nós estamos a morrer nas cidades moçambicanas, a fome é grave. É verdade que há insuficiência de alimentos, mas não se pode chegar ao ponto de dizer que nós estamos totalmente de rastros. E quando um outro fazedor de opinião nesse programa tentou dizer o que eu estou a dizer agora, que não é tudo que está mal, todos os outros painelistas foram em cima dele. É porque você come, é porque... Quer dizer, é verdade que para conseguirmos falar, comemos. E também, quando andamos na rua, o povo que encontramos também come. E claro que as pessoas numa sociedade não comem igual, mas comem. E Moçambique é um país diverso, e é um país grande. E muita gente, às vezes, leva a realidade do seu bairro, da sua rua, como realidade nacional. Não é verdade. O país, em várias zonas desse país, tem uma grande abundância de alimentos. Há zonas, por exemplo, a província de Cabo Delgado, apesar de todos os problemas que tem, não tem fome. A província da Zambésia, apesar de tudo que se possa dizer, não tem fome. Agora, muitas vezes, todas as províncias, e se for a Sofala, aquela zona de Gorongosa, se for a Sussundenga, na província de Manique, se for aqui em Inhambane, grandes produções, aqui em Gaza também. Então, o país muitas vezes não é problema da produção em si, é problema da distribuição e de escoamento da produção, para que aquilo que se produz numa determinada zona chegue aos locais de consumo. Há pouco tempo eu fui convidado para entrar num grupo de senhoras que fazem a compra de feijão em Niassa e vêm vender em Maputo. Essas senhoras estão a fazer sucesso, estão a fazer um sucesso estrondoso. Alugam caminhões, fazem um esforço, vão para lá. Mas por quê? Porque Niassa tem muita produção, mas essa produção não chega onde é mais necessária. Então, nós temos problema de vias de acesso, problema de escoamento, problema de distribuição daquilo que se produz no país. Se nós tivéssemos uma estrada nacional em ordem, e se tivéssemos as estradas vicinais, aquelas que entram para as zonas, também em ordem, eu acho que Moçambique tinha mais do que essa pontuação que teve no Global Hunger Index. Podia ter mais. Por quê? Porque as pessoas produzem, mas muitas vezes a sua produção não chega aos locais de consumo. Não chega aos locais onde a produção é mais necessária. E quando chega a preços muito elevados devido aos constrangimentos de transporte. Quer dizer, para você tirar um caminhão de Lixinga até Maputo, tirar um caminhão com batata de Angônia até chegar a Maputo ou até chegar a Beira, é um grande constrangimento em termos de transporte, em termos de via de acesso. Se nós conseguíssemos apostar nas infraestruturas, sobretudo as infraestruturas rodoviárias, nós tínhamos, ou mesmo ferroviárias, se houvesse um comboio que transportasse muita produção de um lado para o outro, eu penso que nós tínhamos muito menos problemas em termos de fome. Este país não é um país de fome, é um país de produção. E até ia cortar as importações, algumas importações totalmente desnecessárias e resultantes até da preguiça
nossa de nos organizarmos e de também os nossos governantes de ter uma visão daquilo que é o foco na produção nacional e não encorajar sempre a travessia da fronteira para ir buscar coisas que nós podemos fazer facilmente. Salomão, uma das questões que houve a propósito desse relatório, que foi analisado ao longo da semana, é olhar para a estrutura que foi montada em torno do chamado Sustenta e mesmo do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e que praticamente foram criminalizados no início deste ciclo. Mas os dados mostram, por exemplo, que a província de Inhambane foi a província que melhor teve resultados no quadro da implementação do Sustenta. Curiosamente, o governador da província na altura era o presidente da República, Daniel Chapo. A questão que eu queria lhe colocar é, por exemplo, alguém dizia que uma das melhores estruturas de mobilização de recursos que tem neste país, estrutura montada, é o FNDES. Mas hoje em dia não se ouve falar dessa instituição. E é por isso que eu falei de cortes políticos. Há cortes políticos de determinados programas, mas não existem cortes materiais, muitas vezes. Quer dizer, materialmente ainda podemos nos valer da mesma coisa, mas a procurarmos um outro nome para dar aquela coisa, para não continuar a ser o projeto do outro, o projeto do governo anterior. Então, essa que mata o país. O que mata o país é a descontinuidade política. Muitas vezes cortamos programas funcionais, programas execuíveis que estavam a dar resultados, precisamente porque quem desenhou o programa, quem estava a implementar, já não está cá. Então, nós temos que cortar para, no mesmo lugar, passarmos um quinquênio a desenharmos o nosso programa, que vai vigorar no próximo mandato, ou seja, no segundo mandato ou no segundo quinquênio de uma determinada governação, e esse quinquênio já não é completo, porque o outro quinquênio, vamos supor que o presidente Chapo renova o mandato. Quando renovar o mandato, só vai trabalhar 2 anos, o resto está a preparar a sua reeleição ou está a preparar outra coisa para a campanha. A governação, na verdade, vai ter o próximo ano. Exatamente. A partir de 2028, 2029, entramos no ciclo eleitoral. Estamos aí em disputas eleitorais. E o pior de tudo é que quando nós entramos num determinado gabinete, entramos num determinado pelouro, a perspectiva nossa é como escangalhar aquilo que já existe e não como continuar aquilo que existe. Porque até aqui, por exemplo, ninguém disse publicamente se o Sustenta foi bom ou foi mau. A única coisa que ouvimos foi aquela declaração do ministro da Agricultura logo no início da sua governação, quando lhe perguntaram em público o que achava disso, ele disse que não sabia. Bom, não é crível que o ministro da Agricultura não saiba de um programa que está a vigorar no seu ministério. Portanto, ele deve ter outras explicações a dar que não podia dar naquele momento. Mas isso também não é problema. O problema é termos um tempo para refletirmos em profundidade sobre como é que a agricultura evolui e quais são as entregas que cada programa fez. Quer dizer, andamos a falar de sustento. Quais são e quantas entregas concretas fez? É preciso analisar. É com base nisso que vamos ver se o programa presta ou não presta. Agora, se o programa presta ou não presta por causa do discurso de quem fala, eu penso que estamos muito perdidos. E não só perdidos, mas também estamos a enganar a população. Quer dizer, estamos a dizer, por exemplo, aquelas sementes de sustenta eram falsas, são sementes falsificadas. Agora, estas estão-se a distribuir agora, são do Sustenta também. Agora, estamos a continuar a dar-nos sementes falsas para fazer o quê? Então, eu recebi sementes que também vi em outros sítios a serem distribuídas, dos mesmos produtores de sementes, das mesmas marcas, estão a distribuir agora. Os governadores estão todos empenhados em distribuir. O próprio presidente da República foi a Guijá, fez uma grande distribuição de sementes. E onde é que arranjou? São esses do sustento. Foi distribuir insumos. Onde é que foi buscar? Foi buscar lá, onde estavam já armazenados há muito tempo. Agora, o que falta é dar nome a isso. Como se chama isso? E chama-se continuidade do desenvolvimento do programa da agricultura que anteriormente estava em vigor.
Mas como não se pode dizer isto, senão os outros também ficam importantes. Como se nós estivéssemos numa competição para inferiorizar alguém. Quer dizer, sempre eu digo que o país não pode andar assim. O nosso país não pode andar com perspectiva de pisar sempre alguém. Se eu estou aqui, é para pisar aquele. E também quando eu sair, aquele que vier, quer me apagar. Quer dizer, apagar o meu legado. Eu não fiz nada. Só estive aqui, quer dizer, como é que me pagaram o salário durante 10 anos e não fazia nada? Então, quer dizer, eu gostei muito da postura do Padre Couto. E quando você perguntou sobre educação, a educação não tem qualidade? Não, tem. Tem qualidade. Aquela qualidade é satisfatória, não é? Mas tem. E a educação que nós estamos a falar agora é de quantas pessoas? É de milhões. A educação no tempo colonial era de centenas de pessoas. Agora temos, só na província de Nampula, os alunos do ensino primário até secundário são 2 milhões e alguma coisa. Alunos, 2 milhões, numa província. No tempo colonial, quantos alunos tinha a província de Nampula? Ou todo Moçambique? Os alunos estão na província de Nampula. São superiores aos alunos de todo Moçambique no tempo colonial. Mas quando as pessoas, nada, o tempo colonial era melhor. Mas ele nem estudou no tempo colonial. Estudou nesse tempo para conseguir ter a visão de que o tempo colonial era melhor. Não pode ser. Então, nós temos que tentar fazer um esforço de criticar bem aquilo que está errado, mas não destruirmos a nós próprios. Só para fecharmos nesse tema, Salomão, outra vez falávamos aqui sobre essa questão da rede, que agora falamos do tempo colonial, que o Salomão viveu. Dizia que um dos maiores segredos do sucesso agrícola no tempo colonial foi a questão dessa rede dos extensionistas, dos cantineiros. Se formos a ver, por exemplo, houve um esforço nesse último de colocar extensionistas até com motorizada, mas os extensionistas estão lá neste momento, não recebem salário, a motorizada está avariada, não tem combustível, o próprio trator que foi distribuído, e parece não existir de facto essa questão da continuidade. Não só a continuidade, mas a manutenção Exato. A pessoa saber que ter os seus extensionistas. Como é que nós podemos, de facto, tornar isto aqui? Porque, de facto, os extensionistas estão lá, foram formados. Nós vimos a serem distribuídos ali no exército estão lá na aldeia, estão nas aldeias, aqueles que têm motorizadas, usam meios próprios. E o que é que fazem os nossos extensionistas em vários sítios, incluindo na minha aldeia? Os próprios extensionistas já são agricultores, já não têm tempo para assistir os outros, porque também têm que sobreviver. É que eles também têm que lutar para sobreviver. Utilizam os conhecimentos que ganharam durante o tempo em que o Estado tomava conta deles. É para eles também conseguir sobreviver, materialmente, porque você não vai viver a dizer que trabalha para o Estado, mas não recebe salário no Estado. Então, eu penso que a questão de fundo é reativar, porque também este governo vai precisar de extensionistas agrários. Não é possível você desenvolver a agricultura num país sem extensionistas. Então, vai precisar. Se calhar não quer precisar destes, que já estão formados, já estão induzidos, já conhecem o terreno. Se calhar é para perdermos tempo com um novo projeto de criação de novos extensionistas, para andarmos a fazer formação de um lado para o outro, gastar dinheiro de ajudas de custo para viajar, porque temos formação de novas pessoas, quando temos aquelas pessoas já formadas. Então, isto é o quê? Isto é um problema político, não é problema nem de estudar, nem problema da escola, é problema político. É que politicamente a determinado grupo não convém continuar dessa maneira. Mas o mais engraçado neste país, aqui há de haver um espetáculo muito grande no dia em que a Frelimo perder as eleições. Porque estamos a ter esses cortes graves de continuidade dentro do mesmo partido. Agora imagina se fosse um partido diferente. Quer dizer, nós estando desde 1975 o país a ser governado pelo mesmo partido, cada governação, que em média leva 10 anos, é um corte absoluto em relação ao passado. Agora, mas esse corte
até sugere que quem ganhou é de um partido diferente. E, curiosamente, as mesmas pessoas que estavam no passado continuam nos órgãos do partido. Algumas no governo também. Sim, no governo. E as mesmas pessoas que estão no governo são capazes de renegar o seu passado de há 2 anos atrás. Isso não pode, isso tem que acabar. Nós temos que governar o país com serenidade e com perspectiva de desenvolvimento. Não perspectiva de pisar, nem perspectiva de dizer que aquilo não prestou. Aquilo que presta tem que ser aproveitado. Aquilo que está errado tem que ser corrigido. Mas não partirmos todos os dias do zero. E a prova que nos desmente é esse relatório que vem dizer que afinal vocês estão a progredir. E depois, nós estamos a progredir? Estamos a ir aonde? Não, vocês estão a combater a fome. Vocês têm menos fome do que tinham há tantos anos. Então, nós temos que dizer muito obrigado a esse tipo de relatórios e que internamente aproveitemos o momento para ganhar alguma autoestima. Exato. Salomão, vamos avançar então para o segundo tema desta noite. É a questão também da Total. Portanto, há informações, o governo contratou uma empresa auditora para auditar os chamados custos recuperáveis, que a Total diz que quando declarou força maior, incorreu em gastos cerca de 4 bilhões de meticais. De dólares, aliás. Esta consultora nossa, contratada pelo governo, diz que não. Reconhece 2 bilhões, mas diz que há 2 bilhões que a Total não consegue justificar. Como é que olha para essa situação? Não, isso é a manobra de quem mais pode, não é? Porque a Total, como tem todo um arsenal financeiro, até contabilístico, tem capacidade também de maior manipulação de dados. Então, manipulou de uma maneira que lhe convinha dizer que perdeu 4,5 bilhões de dólares com esta decretação da força maior que ocorreu em 2021 na sequência dos ataques terroristas à Vila de Palma e que paralisou todas as operações da Total naquela zona de Afungi e outra. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que Total precisa desse tipo de empolamento dos números que vai lhe dar algumas vantagens se conseguir... Para além de ter empolado os números, sim, existe uma extensão de 10 anos na concessão. Exatamente, mas essa extensão é porque perdeu esse dinheiro. Sim. E Moçambique, como não é capaz de devolver 4 bilhões a Total, então vamos fazer compensação. Vamos estender mais um tempo. E eu queria dizer o seguinte, é possível o governo de Moçambique, com a Total, chegar a um bom entendimento, estender o tempo que for necessário e dar as compensações que quiser, mas essas compensações têm que se basear naquilo que realmente é um custo recuperável. E esta auditoria, que nem é de Moçambique, nem é feita por empresa moçambicana, é uma auditoria de uma firma internacional britânica, concluiu que de facto a Total não consegue justificar 2 bilhões de dólares. Estamos a ser roubados. Claramente. Estamos a ser claramente roubados. E não estamos a ser roubados só no caso da Total. Estamos a ser roubados em várias outras questões. Agora, neste caso concreto da Total, o governo foi suficientemente inteligente em pensar em contratar uma auditoria internacional para ver se essas contas são credíveis ou não. E porque nós não temos capacidade para avaliar a credibilidade desse tipo de afirmações que a Total estava a fazer. E isto embaraça a Total. Eu já vi alguns jornais internacionais a dizer que é um escândalo grande de uma firma francesa que quer roubar um país pobre, andar a mentir, dizer que perdeu 4,5 bilhões de dólares por ter parado durante um tempo nas suas operações e quando não perdeu isso. Então, é um escândalo. Do ponto de vista da credibilidade da Total, do ponto de vista da seriedade que se espera de uma multinacional do tamanho da Total, não é muito admissível que se engane em 2 bilhões. Era essa questão. Estamos ou não a lidar com um parceiro de boa fé? A questão, no fundo, é esta. Não, parece que a Total aproveita-se das nossas fragilidades institucionais
é para prejudicar um país. Não só Total. O problema é que Total foi apanhado, porque desta vez houve a contratação de uma auditoria. Mas há outras firmas que fazem declarações muito difíceis. E que, pronto, o governo, o país, não tendo capacidade de inquirir, de indagar aqueles números, acaba consentindo. Mas, desta vez, graças a Deus, aconteceu esta inteligência de mandar contratar uma firma internacional, porque pode haver uma discussão, a Total a dizer que são 4 bilhões, o Moçambique a dizer que acha que não é. Mas agora vamos deixar o achismo ir para os números científicos. E cientificamente provou-se, está-se a E provar. qual pode ser o impacto disso? Não, o impacto disso é a Total diminuir as suas ambições, reduzir o nível das suas Mas, ambições. normalmente, esse tipo de multinacionais, temos visto, mesmo do ponto de vista de negociações, o presidente da Total, ou a Total no setor, evita discutir tecnicamente as questões com o INP, o Instituto Nacional do Petróleo, e o próprio Ministério do Recursos Minerais, preferindo uma interação direta com a presidência. Ou seja, não acha que aquela ameaça de que se você não aceita isto, vamos atrasar o início, sabendo que Moçambique precisa de uma forma desesperada desses valores. Bom, isso é pressão política, é Sim. estratégia política deles. Mas nós também temos que ter a nossa estratégia. Eles sempre usam essa questão de ameaçar com o atraso, exigem negociações políticas para fugir desses dados objetivos e técnicos que estão feitos. Mas, pelos vistos, as visitas constantes do presidência, do PCA, Poiané, do homem à presidência, não resultaram na não auditoria. Quer dizer, mesmo com as visitas constantes, houve um entendimento de que é melhor conseguir contratar uma firma internacional para nos ajudar a chegar a entendimento. E essa firma está aí a dizer que, de todas as justificações que a Total apresenta, ela não consegue justificar 2 bilhões de dólares. Portanto, não perdeu os 2 bilhões de dólares. Pode ter perdido 2,5 bilhões. É só para fechar mesmo. Essa coisa de 2 bilhões parece que nos persegue. Desde 2013, 2014. Foram 2 bilhões das dívidas ocultas, agora são 2 bilhões que a Total também quer nos roubar. Não, essa é a nossa cifra. É a cifra nacional. 2 bilhões. Então não consegue justificar. E não conseguindo justificar, eu penso que a Total é uma empresa suficientemente séria para se conformar com os resultados de uma auditoria. A não ser que peça outra auditoria, já sob expensas deles, para ver de outra maneira as contas, mas eu creio que eles percebem, quer dizer, este tipo de empresa, de firmas que fazem auditorias a uma Total, não é uma empresa nacional qualquer, é uma empresa de credibilidade internacional. Exato. Portanto, eu penso que eles vão ter que ou conformar-se com isso, ou, sabendo que eles não conseguiram justificar, hão de conseguir outro tipo de concessões junto do governo. O que não é mau, é negócio e tudo é possível. Até pode estender o prazo. Eu não vejo nada de anormal se eles estendem prazo. Pode estender, pode recuperar outras coisas de outra maneira, até podem fazer investimentos dentro do país que beneficia muito mais gente do que apenas discutirmos a questão na Península de Afuns e terminar aí. Agora, o que é necessário é que nos baseemos em dados objetivos. Esses dados objetivos são esses que são a ser trazidos pela auditoria. E não necessariamente aquilo que a Total alegava antes. Exato. Acho que essa é uma novela que vai continuar a merecer o nosso debate, porque a Total promete juntar nos próximos dias documentação bastante que prova também que esses 2 bilhões foram integralmente, objetos usados no quadro do Força Maior. Vamos então obedecer o nosso intervalo, voltamos na segunda parte, onde vamos analisar 2 temas muito importantes. O professor Oscar Monteiro fez esta semana deu uma aula magna sobre os 40 anos de Sabora Machel, mas também vamos analisar também a questão do CDD por conta das últimas decisões do Conselho de Ministros, que são ajustes diretos de concessões que o CDD acha que é abusivo e que isso pode é contra, digamos assim, aquilo que são as boas práticas de gestão e administração do bem público. Não sai daí,
Voltamos já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa, a semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, o professor Oscar Monteiro, sempre que aparece, é uma pessoa que, sem fazer gritos, é uma pessoa que é preciso ouvi-lo com calma, porque ele faz intervenções muito profundas. No lançamento dos 40 anos da morte do presidente Samora, ele deu uma aula magna. E eu queria que analisássemos dois aspectos que ele fala. Primeiro, a questão da reconciliação nacional. E também essa questão dos acordos. Ele, na verdade, em Moçambique, na verdade, nunca tivemos aqui uma espécie de acordo de paz. São armistícios, são intervalos entre duas guerras. Que análise faz com relação a estas declarações do professor Oscar Monteiro? Bom, primeiro dizer que sempre que acontece oportunidade para o professor Dr. Oscar Monteiro falar, é uma lufada de ar fresco, quer dizer, é um relembrar de um percurso obrigatoriamente presente, porque esse percurso é necessário para a construção do país no futuro. E penso que este tipo de aulas deviam acontecer periodicamente, uma vez a outra, uma vez, não apenas nestes momentos muito, também sob muita solicitação, porque isto é uma organização da Fundação Samora Machel, que pediu que houvesse esta aula. Mas é uma aula que vale para todos, vale para o governo, vale para a sociedade civil, vale para a parte econômica, a parte empresarial do país. Então eu penso que figuras como o Oscar Monteiro são necessárias e são imprescindíveis para a transmissão do testemunho. Quer dizer, nós temos que agarrar a partir de onde eles vão deixar e ver se damos continuidade. E ele não tem problema de fazer determinadas afirmações, e uma que até que me tocou é quando ele diz que o presidente Samora Machel, a dado momento, e isso foi até 1980, correu o risco, quer dizer, ele assumiu o risco de ser impopular dentro do próprio dos camaradas, quando decidiu meter muitos dirigentes não pretos, não negros na administração. Lembro-me, foi no ano em que o grupo Aranda da Silva, Rui Luzan e tal, tomaram posse como ministros em 1980. E eu acho que naquela altura houve um debate. O debate não era nos termos atuais, não havia televisão, não havia essas coisas todas que temos agora, mas houve muito debate nas escolas, nos centros, se o presidente Samora estava-se a desviar, e havia dirigentes da Frelimo que pensavam que estava-se a desviar. Mais africanistas? Sim, pensavam que ele estava-se a desviar. Mas havia uma linha dentro da própria Frelimo que dizia que não. E moçambicanos, afinal, somos todos nós. E o presidente dizia sempre que nós somos exemplo de multirracialidade a nível da África Austral, a nível do mundo. E nós... Assustava, né? Naquelas reuniões da SADC, onde você estão lá os negros, sabia que está independente. Sim, e depois ver um Jacinto Veloso. Como ministro da Segurança. E falar, Moçambique confia nele, porque muita gente aqui na região, e até pessoas que foram à escola, mas tem um racismo natural, quer dizer, um racismo intrínseco, que não fazem, não é esforço, não é nada, mas aquilo lhes cai naturalmente. E também aqui aconteceu isso. Vários dirigentes nossos, que até alguns eram membros do Bureau Político, tinham a ideia de que o presidente Samora estava-se a desviar. E estava capturado. Essa culpa de que ele estava-se a desviar o perseguiu até dia 19 de outubro de 1986, o dia da morte dele. Então, ele morreu numa altura em que um grupo, a
ainda dentro da Frelimo, pensava que o presidente estava a se desviar. E o outro grupo estava certo de que o presidente estava correto. Então, isso é muito bom que hoje o Dr. Oscar Monteiro diga com esta frontalidade. E sobre os acordos também. Essa parte, porque isso refere-se aos acordos que começam com a guerra interna. Não está-se a referir, por exemplo, ao acordo de Lusaka. Está-se a referir aos acordos posteriores a Lusaka, em que, de facto, alguns acordos é no sentido de acalmar. Ganhar tempo, como exato, ganhar tempo. O pior deles é este último, este que resultou no DDR, quer dizer, aquele acordo que resultou na emenda, a última emenda de 2018 da Constituição, 2018, em que houve uma conversa com o Dhlakama reclamar a governação das províncias que ele ganhou, então instituiu-se a ideia de que não há de haver governadores eleitos, então, administradores eleitos e que eleitos. Logo que o Dhlakama morreu, já não há administradores eleitos, já não há isso aqui. Então, era uma maneira de amortecer a guerra, acalmar os ânimos do Dhlakama, devido ao carisma que ele tinha e a força que ele tinha de paralisar o país, como ele dizia sempre. Então, de facto, ainda temos que trabalhar muito para a reconciliação efetiva entre nós todos moçambicanos. Por exemplo, tudo que se falou da reconciliação, desde o Acordo Geral de Paz para cá, tinha sido uma reconciliação entre Frelimo e Renamo. Não é reconciliação isso. Isso é reconciliação entre duas forças beligerantes. Mas a reconciliação efetiva tem que ser entre povos, tem que ser entre o povo moçambicano. Há zonas do país que foram colocadas contra outras zonas do país. Há etnias que foram usadas para combater outras etnias. Aquilo que está a acontecer com xenofobia na África do Sul, aqui também temos uma espécie de uma xenofobia interna silenciosa, que não se manifesta tanto, mas de repente, se você, por exemplo, de onde é que vem a expressão vientes? E quando, num desses anos, o David Simão era governador de Niassa, nós fomos visitá-lo em Niassa. E na conversa ele disse, vocês não sabem, nós aqui somos vientes. Viente, o que é viente? É a primeira vez que eu ouvi essa expressão. De vientes somos nós, que não somos daqui, viemos. Então, os donos da terra olham para nós como vientes. Então, quando um viente começa a adquirir terra, começa a adquirir propriedades, a maneira como se olha para ele é diferente da maneira como se olha para o natural. Então, o viente é uma espécie de um novo colonizador que veio de Maputo, mesmo que você não venha de Maputo. Lembro-me uma vez, o falecido amigo nosso, Manuel Tomé, a dirigir uma reunião em Nampula, do partido. Ele era membro da comissão política. Então alguém diz assim, levanta lá no comitê provincial, diz que, sabe, nós estamos fartos de vocês que vêm do Sul. Vocês do Sul. Manuel Tomé diz, mas eu não sou do Sul. Diz, é a mesma coisa. Quer dizer, para ele, diz que é a mesma coisa. Qualquer pessoa que não é de Nampula. Então, isso fez-nos rir bastante, porque ele diz, olha, eu não sou do Sul. Diz que é a mesma coisa. Quer dizer, para ele, basta ser uma delegação que vem de Maputo, são pessoas do Sul. Independentemente se você não é do Sul ou de outra zona. Então, esta reconciliação... Mesmo essa questão de Xingondo, que foi cunhada... Sim, na África do Sul já todos nós somos maquerequeres. É a mesma coisa, quer dizer, há coisas aqui que é preciso reconciliar seriamente. E nós ainda não fazemos um debate muito aberto sobre essas coisas. Essas terminologias linguísticas, essa discriminação até silenciosa muitas vezes. Até nas empresas, há casos, por exemplo, nomeia-se um ministro ou um PCA.
e começamos a ver o 11 que ele desenha. Baseia-se muito em afinidades tribais, regionais. Sim. Por exemplo, esta semana passada, que falamos aqui muito da Inspetora-Geral do Estado, alguém me liga e diz, vocês, o presidente tem razão. Eu tenho razão, sim, tem ou não tem, não me interessa. Diz, não, ele tem razão, sabe por quê? É porque no elenco governativo todo que ele nomeou não havia ninguém de Cabo Delgado. Eu nunca me apercebi. Veja lá isso. Eu disse, não, é que não havia ninguém de Cabo Delgado. Então tinha que arranjar uma pasta para dar a alguém de Cabo Delgado. Eu disse, mas é por isso que nomeou. Nada tinha que ser assim. Porque, é esquisito um governo da Frelimo não contemplar todas as províncias. E a província que tem mais do que 3, 4, 5. Estás a ver essa sensibilidade que nós temos. Então, é preciso que haja uma verdadeira reconciliação entre nós, de tal forma que quando um presidente nomeia pessoas, ou um ministro nomeia pessoas, ou um administrador nomeia pessoas, não haja esse cuidado de saber de onde aquele é de onde. Quer dizer, é de Moçambique. Nomear de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua competência. Mas quando nós estamos ainda assim, quer dizer que há muita coisa que falta. E o Dr. Oscar Monteiro foi muito incisivo nisso e muito clarificou várias questões da nossa vivência e da caminhada que ele próprio teve com o presidente Samora e do entendimento que ele ainda tem sobre a perspectiva que o presidente Samora tem, sobretudo quando faz a definição de popular, que nós somos uma república popular, somos um governo popular. O popular quer dizer de toda a gente na perspectiva do presidente Samora, de todas as pessoas, de todo o povo, de tal forma que o governo tem que se basear na vontade do povo e tem que se subordinar à vontade do povo e fazer coisas que beneficiem a todo o povo. Então, é uma perspectiva. Agora, o presidente Samora conseguiu, eu acho que não conseguiu tudo. Quer dizer, conseguiu lançar uma visão, lançar uma perspectiva de governação, lançar várias ideias que depois ficaram por aí com a morte dele. Mas é uma questão também que o professor Oscar alerta sobre essa questão da reconciliação, que parece com as novas riquezas. Quando fala de novas riquezas, compreendo, está a falar dessas novas descobertas, do gás, provavelmente do petróleo. Podem ser também, provavelmente, futuros casos de divisão. De divisão. Sim. Eu queria fazer essa junção, se calhar, com aquilo que o professor também, doutor Couto, falou aqui, sobre essa questão de que o país precisa, se calhar, começarmos a partir dessa ideia de que a reconciliação só será possível ser feita se também a geografia, a forma, a arquitetura do poder ser rediscutida. Sim, eu acho que também podemos chegar lá. Sim. Mas eu acho que é preciso que todos os grupos importantes do país, grupos sociais, se sintam integrados, se sintam que têm oportunidade. Quer dizer, eu ouvi um velhote em Pebane, quando essa empresa de chama-se, não sei se é Gazette Resources, dos chineses, e chegou lá em Pebane e queria fazer prospecção na praia. E a comunidade lá impediu. E falou um senhor que diz, não, nós temos que acabar com essa coisa. É um velho reformado. Temos que acabar com essa coisa de que Maputo decide tudo e manda fazer aqui. Quer dizer, isto não é terra de Maputo, pá. Isto é nosso. Nós somos daqui. E tem razão. É que as pessoas têm que sentir que elas também decidem. E quando há dividendos, quer dizer, quando há colheita dos seus recursos, eles têm que sentir que os recursos que saem de Pebane ajudam a população de Pebane. Os recursos que saem de Topuito ajudam a população de Larde. Não pensar que, aquele mar está em Topuito, mas tudo vai para outro sítio, aqui não fica nada. Estou falando da questão da centralização do poder em Maputo. É
preciso de descentralização do poder, não só nomear secretário de Estado, é preciso que as pessoas sintam que têm poder e que têm uma parte do bolo econômico do país. Ali, naquela zona, naquela localidade. Não basta dizer que que os recursos são de todo o país, não são só de Pebane, não são só de Topuito. É verdade, são de todo o país. Então você que estudou, encontre uma lei fiscal que permita que eu também, estando em Pebane, estando em Topuito, sinto que também tenho uma parte dos recursos e não ver os recursos todos a voar. E aqui só vem decisões. E muitas vezes as decisões que vêm de longe, que eu nem discuti, são prejudiciais a mim. Então é preciso acabar com isso. É preciso ter uma discussão ainda maior com as comunidades. Essa questão dos recursos é muito séria. Porque alguém dizia também que o grande problema é que esses vêm de Maputo, chegam numa zona, tem um Duarte, essa terra é minha, mas aquela terra são pessoas vieram lá, seus familiares, seus pais, seus avós, e de repente aparece alguém de Maputo com um documento e diz, essa terra não é meu. Aí está. Por exemplo, as licenças mineiras. Era essa questão das licenças mineiras. As licenças mineiras são dadas tendo em conta as coordenadas das zonas de ocorrência. Essas pessoas nem conhecem. Nada. A pessoa pode comprar uma licença aqui no Mirene, ou obter uma licença, depois vender a alguém, e você ficar a saber que eu tenho minas em Gilé. Mas você nem sabe onde é que fica Gilé. E quando for a Gilé, naquelas coordenadas da tua mina, pode apanhar uma pessoa que tem uma grande propriedade, tem uma chamba dele, quer dizer, já tem um doate dele da superfície. E chega você com licença mineira. Como é que você executa isto? Quer dizer, porque as licenças são dadas de acordo com aquilo que tem lá embaixo e não de acordo com aquilo que tem cá em cima. Cá em cima estou eu. Fiz a minha casa, fiz as minhas coisas, tenho as minhas propriedades, se calhar tenho a minha moageira, tenho uma chamba, tenho coisas ali. E cresci ali. Aquele terreno é de família, é um histórico familiar ali. E chega alguém e diz que aqui é dele. Aqui é dele. Aqui em Matsacanha aconteceu isso. As pessoas estão ali, outros criam gado, fazem coisas. Aqui, perto. E chegou um dia, tem uma empresa que tem que tirar calcário aqui. Aqui na minha casa, sim. Isso é complicado. As pessoas estranham esse tipo de coisa. Então, quer dizer o que é isso? Quer dizer que, temos um grupo de técnicos, um grupo de intelectuais que tramitam esse expediente. Mas é muito importante haver uma articulação entre essas instituições nacionais e as pessoas que habitam em cada zona de ocorrência de minérios, de ocorrência de coisas que precisam ser extraídas. Porque depois deixam com o titular da licença para falar com as pessoas, se aceitarem, aceitam, se não aceitam. Está aí o caso de Zalala, em que, por um lado, até o governador apoia que se negue a presença dos chineses, mas tem licença, que trouxeram de Mirene, que diz que é para fazer areias pesadas ali, à volta da praia de Zalala. Mas as autoridades locais estão dizendo não, aqui não, isso é praia, pá. Isso é uma zona de proteção, uma zona de turismo ambiental e tudo isso. Mas então, é esse o maior desafio de governação. Governar é dialogar. Você tem que ter uma capacidade de desdobramento, em que eu dou uma licença para aquela zona, mas aquela zona o que é? E eu conheço a zona para a qual estou a escrever uma licença. E eu estou a mandar a pessoa para ir a um conflito, ou ir levantar um conflito, ou estou a mandar a pessoa para ir trabalhar em paz com a comunidade. Então, isso é preciso ser aprofundado. E são essas coisas que ainda faltam muito no nosso país. Exato. Vamos então obedecer o nosso intervalo. Aliás, antes do intervalo, se calhar juntávamos este tema e depois voltávamos na segunda parte, terceira parte já com a questão dos nossos internautas. Sim. Salomão, esta semana o CDD decidiu avançar para o Tribunal Administrativo para travar os ajustes diretos que têm estado a ser
tomados pelo governo, especificamente no setor da logística. Transporte e do logística. Ministério da Logística. São concessões de portos, são concessões como chama, temos ficado no Inatro, entre outras instituições. Como é que olha para essa questão, Salomão? Não, eu acho que... Faz sentido que o CDD está a fazer ou o CDD quer bloquear a governação? Não, eu acho que não quero bloquear, quero maior transparência. A modalidade de ajuste direto está prevista na lei, mas não está prevista para sempre. Há determinados requisitos e situações... Acha que é abusivo? Eu acho que sim. Eu acho que é uma adjudicação abusiva por via de ajuste direto. Eu penso que o governo, e depois, o que o CDD deixa chamar a atenção, e eu acho que tem razão, é que isto tudo está a cair no mesmo pelouro. Quer dizer, é o mesmo ministro que vai supervisionar isto tudo. Quer dizer, é a mesma área. Criar uma equipa. Quer dizer, são equipas do mesmo titular que vão negociar. As estradas também com a TRAC, que vai Exato. E negociar. eu penso que tinha que haver algumas coisas. Tinha que haver concurso público. Agora, negociar com a equipa que vai ficar com o Porto de Quilimane, negociar com o grupo que vai ficar com o Porto Seco de Dondo, vai ficar com o Porto... Não pode ser tudo. E logo mesmo a pessoa... O mesmo pelouro. Este ministro está a ser o dono de tudo. Como Não, é que quer dizer o seguinte: se você tiver capacidade de inventar uma série de estudos, pode até passar no governo. Mas era bom que o governo tivesse um princípio de que determinadas coisas não pudessem ser feitas por ajuste direto. Porque quando se diz ajuste direto, tem uma coisa aqui, porque já tem. Negociar os termos do contrato por ajuste direto com o fulano de tal. Se é ajuste direto, vamos negociar o quê, basicamente? Não vamos negociar nada, só vamos escrever. Sim, vamos escrever o que nós queremos. Exatamente. Portanto, eu penso que o CDD tem razão. Eu acho que devia haver maior transparência. Devia haver concurso. Se calhar haveria novas propostas, melhores até, com maior robustez em termos econômicos. E alguns grupos econômicos acabam de ser constituídos, são novos. Sim, é porque alguns grupos, quer dizer, aquilo que chama informação privilegiada. Eles sabem que há de haver uma coisa ali, então vamos nos constituir em grupo X e vamos negociar com o governo. Então, eu acho que não é bom isso, porque é assim que surgem esquemas, é assim que surgem são as novas nhongas, como se costuma dizer. Sim, porque não estamos a dizer que já há corrupção, já há nhongas, mas é assim que pode haver zonas nebulosas que conduzam a esquemas que beneficiam mais pessoas do que o país. E penso que devíamos evitar. E ajuste direto, em casos muito sérios, sim. Mas já agora que estamos a falar de ajuste direto, esta semana andei muito na zona aqui, da Maputo até a província de Gaza. Eu estava a ver que, afinal de contas, quando é que vai começar a reabilitação daqueles troços danificados pelas cheias? É que estamos em maio. Mas tinha anunciado que iam começar. Já havia dinheiro. Agora estamos em maio. É que no fim de setembro começa a época chuvosa. Então, nós somos capazes de chegar na nova época chuvosa com os buracos da época anterior. Salomão quer também um ajuste para ele, quer um ajuste direto. Não, se houvesse um ajuste para ali eu ficava feliz. Não era para mim, mas ajudava aquela população e ajudava o Estado também a ter um país unido, porque o país vai se cortar. E o próximo corte, se vier novas cheias, enquanto não se arranjou ali, o corte não vai ser de um mês, vai ser de muito mais tempo. Porque ali tem buracões que nunca mais fecharam. E se não se fecha aquilo, agora... Não, estou a passar ali, não vejo nada, não há estaleiro, não há nada. Quer dizer que aquele assunto passou, esqueceu. Porque era o assunto da emergência. E quando houver outra emergência, vamos carregar pedra rachão, andar a colocar de um lado para o outro. Mas agora que não temos isso, não estamos a ouvir ninguém falar e ninguém a aparecer na zona com ações concretas tendentes a resolver o problema. Esse é que é um dos nossos problemas. Só para fechar, Salomão, então, Salomão também defende que há uma necessidade de que esses contratos estratégicos, principalmente na área dos portos, caminhos de ferro, estradas, sejam de facto negociados
com competição, ou seja, Isso haja concurso haja público internacional. concurso público Sim. para haver maior transparência. Não interessa quem vai ganhar é aquele que oferece melhores condições. Mas isto... E normalmente essas concessões são de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Quer dizer, o ministro toma uma decisão que amarra o país por 20, 30 anos. E as tantas, o ministro quando... Vamos supor que daqui a 2 anos ou 3 ou menos é exonerado. Ou daqui a 10 anos, aquela concessão fica lá. Não, é que quando é exonerado o ministro, as pessoas vão apanhar como administrador, não executivo, numa dessas coisas. Então, isso não pode ser. Eu já vi aqui a maneira como se criam bancos. Alguém, ministro ou primeiro-ministro, assina autorização para a criação de um banco. Meia volta já não é primeiro-ministro, mas é administrador. Cria condições para que aquele banco seja capitalizado até com fundos públicos. Ou vamos buscar no INSS ou no outro sítio. Depois já volta, já está lá. Quer dizer que as pessoas estão no governo a organizar o futuro emprego. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acho que é A Portugal também foi muito criticado na altura, o ministro Jorge Coelho, que faleceu. Era ministro das Obras Públicas, depois saiu do governo para ser CEO da Motengi. É isso que... Aqui temos muitos casos. Eu penso que, por exemplo, o ministro Matlombe, com essas adjudicações por ajuste direto, já garantiu o emprego dele para os próximos 30 anos. Quando sair do governo, entra numa dessas empresas. Então, e nem entra a fazer nada. Fica administrador, não executivo, que é a forma mais rentável de você estar na vida aqui em Moçambique. É ser administrador, não executivo. Isto é um administrador que pode não conhecer a empresa de onde vem o salário. Basta ver o salário. Então, Exato. Salomão, então vamos avançar para o nosso intervalo. Voltamos então na terceira e última parte, onde vamos responder 2 ou 3 questões dos nossos internautas que foram enviando ao longo da semana. Não sai daí, até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do programa Semana com Salomão Moiano. Então, nesta terceira parte, vamos então à habitual rúbrica. Salomão responde. Exato. Salomão, esta semana nós temos aqui questões que foram-nos colocadas para começar pelo nosso internauta dizia, Bernardo Manguel Jossai. Ele quer saber: será que existe uma vontade do presidente de fazer diferente para obter resultados diferentes? Ou o presidente quis fazer as mesmas coisas de forma diferente? Em torno dessas últimas decisões que tem estado a tomar, basicamente essas medidas de uma horta, essa questão das refinarias, esses anúncios têm sido a ser feitos, mas também critica aqui o despesismo do Estado. Eu penso que o presidente tem vontade, sim, de fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Só que da afirmação à prática vai alguma distância. Você pode afirmar uma intenção, pode afirmar uma vontade, mas aí a execução dessa vontade depende de muitos fatores. Alguns dos fatores não estão totalmente sob o controle da pessoa que assim fala. Então, há coisas que o presidente quer fazer, há coisas... Essas ideias de refinaria são boas ideias. E são ideias que eu até espanto-me. Porque que só hoje é que estamos a falar de refinaria? Quer dizer, nós que já tivemos uma refinaria aqui, que produzia 13 mil barris por dia e fornecia a região. Já tivemos Sonap e Sonarep. Tínhamos uma refinaria. De repente, escangalhamos isso, nem restou nada para a gente pegar e continuar. Então, eu penso que a refinaria é fundamental. Estive a ver aqui o presidente William Ruto, do Quênia, a dizer que nós temos uma joint venture muito interessante. Estão a trabalhar com Aliko Dangote, o bilionário nigeriano. Ele quer instalar uma refinaria chamada East Africa Refinery. Uma refinaria regional. Quênia, Uganda e Tanzânia. É para Quênia, Uganda, Tanzânia. Mas financiar, quer dizer,
Uma coisa que custa 12 bilhões, aliás, 16 bilhões de dólares. Mas estão aí a organizar para fazer. Então, essa visão estratégica é muito importante. E é bom que nós também tenhamos outras subrefinarias ou refinarias nacionais que nos permitam baixar o preço. É que o preço de combustível não pode estar constantemente a depender da vontade de um presidente americano e depois quer fechar, o Irão fecha o Estreito de Hormuz, porque, quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que ter alguma autonomia. E a África produz petróleo. Produz muito petróleo, mas não consegue não entregar. Consegue depois de refinar o petróleo. Quer dizer, é muito caricato para isso como Angola, com crise de combustíveis. O país produz petróleo, manda para o exterior para ele refinar, depois volta. Não pode, isso tem que acabar. Então nós temos que acordar para coisas sérias. Então, esse projeto do presidente de refinaria, projeto de uma grande fábrica de cimento, fertilizantes também. De fertilizantes, eu penso que são ideias que nos devem guiar a todos. Nós devemos caminhar para lá. Isso é que é fazer diferente. Porque fazer como sempre fizemos é gerir as coisas, gerir as importações, gerir aquilo que está a acontecer, pagar as mesmas faturas todos os dias e chegar o seu mandato sair. Mas sobre aquilo do combustível, o governador diz que não é problema de divisa, né? É mesmo, as gasolineiras estão falidas, por isso não conseguem obter as tais cartas de crédito. Bom, eu já não acredito em tudo que o governador do Banco de Moçambique fala, porque ele fala demais. E fala, eu já disse aqui abertamente, que ele fala mais como um político e não como um gestor bancário. Portanto, ele pode dizer isso. E falta ouvirmos a opinião das gasolineiras, se estão realmente falidas ou não apanham dólares. Mas há pessoas que não são gasolineiras, que procuram dólares para importar também coisas. Não apanham. Agora não sei. E tem dinheiro no banco. Tem dinheiro no banco. Está falido, mas tem dinheiro no banco. Quer o contravalor daquele dinheiro, não apanha. E o governador diz, não, tem dólares. Mas pronto, eu quero deixar de comentar as declarações do governador do Banco Central, porque para mim é um governador polêmico. As gasolineiras têm a sua opinião, dizem muitas coisas e até falam de tentativa de assambarcamento do próprio dólar, que você vai ao mercado central, você pode levar $1 milhão ou 1 milhão de meticais para converter em dólares aqui no mercado central, converte numa manhã, consegue, mas no banco pode levar uma semana, duas, um ano mesmo, um ano. Portanto, eu penso que é outro assunto que pode ser discutido no seu devido tempo. Mas as ideias de fazer diferente para ter resultado diferente, também não podem essas ideias resultarem de imediato. Basta querer logo, já estamos a ter resultado diferente. Os resultados não acontecem no mesmo dia em que se implementa uma ideia. Os resultados levam mais tempo. Vamos avançar. O nosso internauta Jordão Rafael pergunta a Salomão o que acha da governação de Luís Giquira, o presidente do município de Nampula. Não, eu acho uma boa governação. O Giquira tem uma liderança extraordinária. Eu acho que o município de Nampula, nos últimos tempos, durante o tempo do Vahale, o Paulo Vahale, que até é o meu amigo também, o Vahale é meu amigo, mas é muito apagado, muito calado, muito pacato até, de ponto de vista da liderança. O Giquira não, o Giquira tem capacidade. O Giquira foi encontrado na lista da Frelimo, é um empresário. E, se calhar, na altura, eu próprio não tinha ideia da capacidade. Depois da recusa do antigo governador. Sim, do Manuel Rodrigues. Quando recusou, acho que o Giquira era número 20 ou número 22 na lista. Foi tirado e colocado como cabeça de lista. Mas está a surpreender positivamente. E estou a ficar feliz. Eu gostei mais dessa última dele, em que levou os engenheiros do Conselho Municipal. Foi dizer, isso é o que eu quero. É trabalho isso. Ou é uma tentativa de sabotar a minha governação. Então, eu penso que ele está dentro dos assuntos. Ele vai ao terreno e há obras que estão a correr agora nas estradas, na cidade, e requalificação de outras coisas. Eu penso que
É uma boa liderança. Só para fecharmos, temos dois internautas que têm as mesmas questões, o Larson Raimundo e o Abu Sakura. Querem saber o que é que o Salomão acha das alegadas mortes e perseguições contra os membros do partido Anamola. Não são alegadas mortes, são mortos mesmo. São pessoas vivas, estão a morrer. Esta semana, o coordenador, não sei, de Anamola, na província de Maputo, ele viveu uma noite de terror. Houve tiroteio em casa dele. E está a acontecer. Não são alegados. Isso aí é a tal fratura que vai estragar tudo. Agora ali na cidade de Chimoio foi morto o Anselmo, era coordenador de Chimoio por parte da Anamola. Mogovolas foi morto outro coordenador. Em todo o sítio estão a matar. Mas isso, eu já disse muitas vezes, não é com armas que você para a vontade de um povo. Você não pode. Agora, por exemplo, esta semana passada, um grupo da Anamola ia para Mapulanguene, chegou num sítio, os alegados militantes da Frelimo, esses que são alegados, porque não sei se foi orientação da Frelimo, cortaram ramos de árvore e fecharam o caminho. Magude para Mapulanguene são 100 km. E lá no meio, lá para Maele, mais ou menos, barricaram aquilo. Já não passa. Por quê? Porque vocês são da Anamola, vão fazer o que lá? Vamos fazer trabalho político, não passa. Isso aqui é terrível. Agora, imagina isso acontece agora, ainda nem estamos na pré-campanha. E o que é que vai acontecer quando chegar a campanha? E se os da Anamola quiserem passar a força dessa barricada ilegal, os da Frelimo ou os alegados da Frelimo, se calhar tem PRM no seu lado, vai disparar. Há de haver mortes. Então, isso não pode ser. Isso é que me espanta a mim. Isso é que esvazia todo o esforço da COTE, do diálogo nacional inclusive. Você dialoga com pessoas armadas. Está a dialogar contigo enquanto tu não tocares num ponto que ele não gosta. Se tocar, ele tira a pistola. Que diálogo é esse com pistola no bolso? Então, eu penso que tem que acabar essa coisa de matar pessoas. Aqueles senhores são coordenadores ou delegados distritais ou coordenadores da Anamola, são pais de alguém, são filhos de alguém, são responsáveis na vida de muita gente na zona. Agora, você mata, por quê? E depois, sempre essas mortes é por desconhecidos. Da mesma forma que pessoas grandes morrem aqui por desconhecidos. O Pondeca ali na praia morreu por desconhecidos, o QQQ morreu por desconhecidos, o Elvino morreu por desconhecido, Paulo Guarda morreu. Quer dizer, todos esses, Anastácio Matavelha foram desconhecidos. Quer dizer, todos os que matam políticos são desconhecidos. Agora, o que é que nós vamos, aonde queremos ir com isso? E isto tem um comando central, escondido algures. Quando eu falo com algumas pessoas, dizem o seguinte: isto pode ser uma tentativa de boicotar os esforços do presidente Chapo. Eu digo não. O presidente Chapo tem capacidade para investigar e mandar parar. Não é possível. Você não pode boicotar um chefe do Estado de qualquer maneira. O chefe do Estado que comanda as forças de defesa e segurança, você não lhe boicota. Se isto continua a ocorrer, tendo nós um comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, vamos presumir que é do seu conhecimento e do seu consentimento. Porque tem que parar. É que não faz sentido matar pessoas. Independentemente das posições que tiver essa pessoa, não faz sentido nenhum matar. E se alguém mata, a polícia devia investigar, o Cernic devia investigar até agarrar a pessoa que matou e saber quem lhe mandou matar e punir essas pessoas, através dos mecanismos judiciais. Portanto, essa coisa, para mim, eu repudio veementemente, não concordo com matanças de quem quer que seja, o opositor ou alguém que tem ideias diferentes. Afinal, quem disse que o poder atual vai permanecer toda a vida com o mesmo poder?
Há de mudar um dia, pode não mudar este ano, mas já de haver um dia que o Frelimo vai sair do poder. Então nós não podemos pensar que se um indivíduo tem ideias diferentes das ideias dos dirigentes da Frelimo, tem que ser morto, porque senão vai criar problema. Problema de quê? Problema de gerir o país. Então, eu penso que é de repudiar e é de condenar em termos veementes esse tipo de atitude, esse tipo de ações que estão a acontecer. E depois, isso aí, o que vai acontecer, há de ser igual àquilo que aconteceu com o MDM em Xai-Xai. A Frelimo tinha a mania, no tempo da campanha, bloquear. David Simango quer ir a Xai-Xai, está bloqueado, não pode passar. O que aconteceu? Os homens do MDM organizaram-se, pegaram em paus, começaram a chamboquear os homens da Frelimo. Houve um pandemônio ali. Alguns da Frelimo perderam pernas, outros ficaram paralíticos nessa ação. É o que vai acontecer, é reação natural. A mesma coisa que aconteceu com Dhlakama em Choco. Dhlakama quer ir a Choco, apanha uma barricada ali perto de Lionde. Aqui não entra Renamo. Não entra por quê? O território não é igual. Quer dizer, há diferença entre entrar em Choco e entrar na Beira. É igual. Então, o que fizeram os homens de Renamo? Os homens da segurança de Dhlakama foram à frente com a KPM, tiraram aquelas pessoas. E pronto, também reagem, que é um pandemônio, mas acabaram entrando. Isso não é necessário num país democrático. Não é necessário. Isso mostra o atraso colossal em termos políticos em que esse país está mergulhado. Um país normal não aceita isso. Isso acontecendo uma única vez, as autoridades centrais deviam mandar equipa de investigação até se apanhar quem está a fazer isso e eliminar esse assunto. Mas se não fazem, é porque talvez esperam disso alguma vantagem. Mas eu penso que vai criar uma desvantagem muito grande. Exato. Salomão, então ficaram aqui essas questões, foram colocadas aqui pelos nossos internautas. Então foi assim que nós fizemos esta rubrica dos nossos internautas. Salomão responde. Exato, Salomão, está tudo dito por hoje. Não sei se tem alguma nota de rodapé para fechar ou não é por isso. Está tudo dito. Vamos ver próxima semana o que é que haverá para continuarmos a analisar o país. Exatamente. Então, Salomão, queria então agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, agradecer também aos nossos internautas e telespectadores que nos acompanham da TV Cabo. Continuo a dizer que nos próximos tempos traremos aqui mais novidades em relação à expansão do nosso sinal para mais plataformas de distribuição. Temos estado aqui a receber muitas mensagens dos nossos internautas a procurar saber quando é que a MBC vai integrar outras plataformas de distribuição. Esse é um trabalho que está sendo feito e acreditamos nós que num curto espaço de tempo esta solução chegará. Então, muito obrigado. Voltamos então no próximo domingo, à mesma hora. Boa noite, excelente semana para si.